Análise de A Fotografia. Um filme bonitinho, né? Tranquilinho, assim, sem aparentemente grandes questões, mas com um script, assim, bem bonitinho, começo, meio e fim de alguns processos que a gente estuda tanto aqui no Terapia, por isso que eu escolhi esse filme para a gente analisar. Então, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção que é o filme começa com a morte da mãe da heroína. Um ponto, assim, que a gente conversa demais, né? A heroína nasce em nós da morte dos sonhos da mãe. É ali que a gente se torna uma heroína salvadora, conquistadora, uma mulher identificada com o masculino, com o profissional, né? Quando dentro da mãe acontece essa morte. Muitas vezes dentro das nossas ancestrais, às vezes isso vem passando de geração em geração, a gente vai lá se descobrir a heroína ferida na terceira, quarta geração. Então, a morte da mãe, no sentido psíquico ou no sentido real, é sempre um ponto de mutação na identidade do feminino em um clã. Então a gente precisa olhar para isso, sabe? Quando a gente vai olhar para a história do feminino, a gente tem que olhar primeiro para a morte, segundo para a morte da mãe. A mãe morreu, quantos anos a pessoa tinha? Como é que isso impactou? Como é que foi a morte da sua mãe? Desculpa, da mãe da sua mãe. Como é que isso impactou isso na vida dela? Você entende a mulher que ela se tornou a partir desse episódio? Então, esse é um primeiro ponto, tá? Aí ela recebe as cartas. E aí a história começa a se desenrolar. Outra questão linda que dá pra gente ver bem claro no filme é a dinâmica do campo. Então, eu queria que você imaginasse que o campo é como se fosse um lago. Uma água parada, vamos colocar assim para não parecer algo tão grandioso. E aí, a partir do momento que cai uma pedrinha aqui, ó, plim, as ondas vão fazer uau, 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 e vão mexer vários outros assuntos. Então, quer dizer, com a morte da mãe, essas ondas começam a mexer aquilo que estava parado. Então, ela estava lá com a vida tranquila, profissionalmente tranquila, com aquele pai, né, que ela não sabia que não era o pai dela. Tudo ótimo, com um relacionamento difícil com a mãe, acreditando numa verdade que é que a mãe não se importava tanto e seguindo a vida. Quando a mãe morre, o campo mexe e aí muitas coisas começam a emergir. E aí essa movimentação do campo é provocada no nascimento de crianças, no casamento de pessoas, em datas importantes que retomam tragédias familiares, sabe? Então é importante a gente entender um pouco isso e saber, olha, esse tipo de acontecimento, morte, nascimento, aniversário de tragédia, acontecimento de tragédia, inclusão de pessoas no clã, mexe o campo, e toda vez que mexe o campo, para aqueles que estão despertos, alguma coisa emerge. E aí começa-se a mexer nesse conteúdo, e aí algumas informações muito importantes começam a vir através de um único canal disponível, que é geralmente o canal que a heroína disponibiliza para que as informações cheguem até ela, o mundo chegue até ela. Que canal é esse, Dani? A vida profissional. Então, ela está trabalhando com uma exposição e através dessa exposição, das fotos da mãe como fotógrafa, da mãe como profissional, ela vai acessar esse conteúdo. E eu escuto tanto aqui das minhas alunas, olha, porque no meu trabalho, porque no meu TCC, porque as mulheres buscam trabalhar com assuntos que levem elas a um nível profundo, mais profundo da própria identidade. Então, não poderia ser diferente aqui com a nossa heroína May, tá? E aí, nessa movimentação do campo, o campo também é como se a água mexe, ela também traz pessoas, traz possibilidades, traz questões. Então, ali ela traz, né, esse homem na vida dela, essa nova possibilidade, esse amor na vida dela, que também vai se conectar via a questão profissional. Por quê? Porque é a única porta aberta, tá? E aí, ela começa a acessar essas informações. Conforme ela acessa, eu ensino tanto isso para os meus alunos na autoconstelação, quando ela acessa algo profundo do próprio campo, ou seja, ali no filme ela tá lendo a carta. Então, de repente ela começa a descobrir fatos da vida da mãe que ela não sabia. Conforme isso vai acontecendo, o que acontece na vida
amorosa dela. Novos elementos vão acontecendo e ela vai se envolvendo com mais profundidade nesse relacionamento. Ou seja, quanto mais ela enxerga o próprio campo, mais o campo de possibilidades dela se amplia. Vou fazer um desenho diferente para você entender, que eu ensino muito também para os meus alunos no Constelar. Quanto mais coragem você tem para ir no profundo das raízes do seu clã, maior será a sua copa. Quem não compreende esse entendimento do pensamento sistêmico, olha para sua copa, então imagina lá que tá com os bracinhos, né? Tentando se estender para um nível maior de prosperidade, não consegue e fala, eu tenho que fazer um curso para aprender a estender o galho. Não, gente, nunca vai funcionar. Por quê? Se eu quero que aumente o alcance do galho, ou seja, da minha expansão, do meu alcance, da minha prosperidade, da influência, né, da expansão do meu trabalho, adianta eu fazer curso para expandir o galho? Não, eu tenho que mexer nas raízes, tá? Tem que ir lá e aprofundar as raízes, tem que acessar informações da minha ancestralidade, do meu campo, do meu inconsciente, do meu profundo. Quanto mais no profundo eu vou, maior é a copa. E aí fica bem evidente na dinâmica do filme inteiro. Cada hora que ela acessa um segredo, um conteúdo emocional, lê a carta e chora, avança a intimidade, a profundidade, as possibilidades de casamento, né, de vinculação profunda naquela relação. Por quê? Porque essa era a questão que estava em aberto. A mãe havia amado um homem profundamente, que era o pai dela, e que ela não sabia, e ela não conseguiu vivenciar esse relacionamento por causa de dificuldade de comunicação, por causa desse feminino ferido ancestral, que já vinha da avó, que era uma mulher que cobrava muito dela, né? E aí tem uma questão da raça, tem uma questão da época, da década, tem um monte de coisa aí que o filme também aborda, né? Porque ele tem muito esse pano de fundo de uma linha de filmes americano que, quando os protagonistas são negros, né? Eles deixam os brancos ser reles figurantes, né? Porque existe essa afirmação da raça, porque essa é uma ferida profunda e essa ferida tá muito evidente ali no filme. Então, numa cena que fala sobre isso, é quando ela vai fazer a entrevista para ser aceita como assistente do fotógrafo. E ela fala, a diferença entre eu e todas aquelas mulheres, que obviamente são todas brancas, porque faz parte, né, dessa proposta, estabelecer a mulher negra, tendo vitória sobre as mulheres brancas em resposta a uma ferida. Ela vai lá e fala, a diferença entre eu e elas é que elas, assim que elas arranjarem um marido, se casarem, tiverem filho, elas vão te largar na mão. E eu não. E nesse momento ela tava o quê? Grávida. Então, olha como isso é profundo, como isso tá dolorido, né? Ali. E ela a May vai acessando essas camadas ali, conforme vai lendo a história da mãe, entendendo que a mãe, as escolhas que a mãe fez, por que ela fez essas escolhas, como a mãe dela estava ferida, né, com a própria mãe, com a dificuldade de ser afetiva, né, de ser acolhedora que a mãe tinha, o fato da avó esconder a doença, né, da filha, tudo isso vai se desenrolando conforme ela vai se abrindo para se entregar para aquele homem, para confiar naquele homem, para sonhar estabelecer algo com aquele homem, que também vive meio que num mundo de fantasia, né? Segundo o irmão, é sempre o homem que se apaixona, e quando aparece uma possibilidade real, ele também tem dificuldade de permanecer. Aí a gente chega num momento também sensacional, que é o pai, que é quando ela vai entregar a carta para o pai e descobre um homem real que não tem nada a ver com aquilo que ela admira, né? Um pescador. Existe essa ferida que é muito comum também no feminino ferido, que é essa mulher que se tem dificuldade, né, de permanecer com um homem ou de admirar um homem que ela julgue que não tem a mesma ambição que ela, né? Que era a grande ferida da mãe dela. Não queria ficar ali simplesmente ter uma família, queria provar o valor dela num outro lugar em função de toda essa ferida ancestral. E fala isso no vídeo quando fala, olha, eu queria ter sido tão boa mãe ou tão boa nos meus relacionamentos como eu fui na minha vida profissional.
Gente, essa é a fala da heroína, né? E aí ela olhando para o pai e dando lugar para esse pai, que também admite que foi covarde, que não pediu para ela ficar, que não perguntou da gravidez, que, enfim, que simplesmente foi lá e colocou outra mulher no lugar dela, né? Ela consegue aceitar esse pai real. Por que que isso é tão importante? Porque quando ela dá lugar ao pai real, ela consegue se relacionar com um homem real que também tem suas limitações. Então pensa, como heroína, ela tá lá muito bem sucedida, começa a se envolver com o cara, de repente o cara fala, olha, eu vou mudar, vou trabalhar em Londres e o que seria a reação normal de uma heroína? Falar, que palhaçada, que moleque, e simplesmente assunto encerrado, não é? Realmente foi palhaçada, realmente ele foi um moleque. Mas quando ela dá pertencimento a esse pai real, ela não seguia mais pela ação do homem idealizado ou menosprezado. Ela seguia por aquilo que ela sente, que é a nossa busca aqui estudando, né? Esse feminino ferido. Então ela para, olha e fala: eu gosto desse homem, eu quero investir nessa relação. E aí ela consegue dar lugar para este homem real que tem medo, que tem falhas, que errou na sua escolha e vai atrás desse homem, dando uma oportunidade real para o relacionamento a partir dos sentimentos dela e não dele. Né? E o que ele olha e fala, realmente, onde eu estava com a minha cabeça, né? E aí os dois vão lá assistir o show e dão a entender que resolve investir e continuar nesse relacionamento. E o último ponto que eu quero trazer aqui, que é determinante também nisso, é quando ela lendo a carta e conversando com o pai adotivo, que é uma figura sensacional, né, que devia, na minha opinião, ter mais espaço no filme, ela se dá conta do quanto a mãe a amava e não sabia expressar. E o que que acontece dentro de uma mulher quando ela toma a mãe, que é meio que um pouco o que acontece ali, né? Que ela, claro que de maneira muito simbólica, porque não é esse o enfoque maior do filme, mas no momento em que ela entende, se sente amada pela mãe dentro da maneira como a mãe conseguia amar. E consegue enxergar na fotografia, né, dela com a mãe, na história do pai contando que quando foi no aeroporto ela não foi porque ela não tinha condição de lidar com aquilo, na carta, né, conforme a mãe era carinhosa com ela e ela se percebe amada. Ou seja, uma mulher não tem como dar espaço para um amor real que precisa ser construído, né? Porque a gente não acha ele na rua, a gente constrói a partir das imperfeições um do outro, né? Ela, quando se percebe amada pela mãe, consegue olhar e falar: aqui há uma chance de um amor real, vou investir. Que lindo, não é? Eu achei muito legal esse filme para a gente poder pontuar essa trajetória de amadurecimento de uma mulher lidando com toda essa memória do seu clã. Espero que você tenha gostado.